Fala pessoal, hoje temos a honra e o prazer de receber o Alan Costa, co-CEO da SH, aqui no Ártica. Alan, muito obrigado pela presença, um prazer enorme ter você aqui. A SH é uma das principais empresas de cibersegurança do país, uma das líderes independentes, né? É, Se eu puder contar um pouquinho, Alan, como é que você chegou até aqui, como é que você virou co-CEO da SH, contar um pouquinho da sua trajetória lá desde o começo, lá no interior do Paraná, enfim, se você puder contar um Legal. pouquinho para a gente. Essa trajetória não tem nada de previsível. É mais ou menos como chegar aqui e encontrar o Érico, o nosso guru do M&A, transformado num entrevistador. Muito bom ver isso acontecer. Bom, eu vou tentar fazer uma história que é longa, né? Estou com 52 anos, tem um bocado de história já, mas eu vou tentar fazer uma história longa, curta. Eu sou carioca, na verdade, nasci no Rio. Saí de lá menino, cresci em Jacarezinho, dos 9 aos 16 anos mais ou menos. Jacarezinho é uma cidadezinha pequenininha no interior do Paraná. E saí de Jacarezinho para fazer faculdade, me formei aos 20 anos e fui para Curitiba, onde eu moro até hoje. Se bem que morar eu sempre digo que é um conceito relativo, né? Eu pago o IPTU em Curitiba. Morar a gente mora em hotel, aeroporto. No avião. Exatamente. E desde então, né, dos 20 aos 52 anos, eu desenvolvi uma carreira predominantemente focada na área de tecnologia. Eu comecei como programador, analista, gerente de TI, depois eu fui diretor de operações, depois eu fui diretor superintendente do Sebrae no Paraná. Eu fiquei 20 anos lá. É uma coisa interessante, porque a minha carreira ela meio que se divide em duas etapas, né? A primeira etapa da minha carreira, que são esses primeiros 20 anos, dos meus 20 anos de idade até os 40 anos de idade, eu segui o roteiro que a minha geração aprendeu a seguir. Na época em que eu estudei, que eu fui ao mercado de trabalho, o objetivo de quem estava no mercado de trabalho era encontrar uma empresa para entrar e, de preferência, se aposentar na mesma Perfeito. empresa. Você tinha a intenção de fazer a carreira longa. E os meus primeiros 20 anos foram seguindo esse script. Uma vida. Uma Uma vida vida, é inteira. uma vida inteira, exatamente. E eu segui esse script no Sebrae, as coisas aconteceram, eu cheguei a diretor superintendente, e quando eu completei 40 anos, eu entrei num processo autorreflexivo bastante intenso, que eu percebi o seguinte, cara, eu cheguei mais ou menos no meio do caminho, da minha vida produtiva, né, como profissional, executivo, e aí você começa a olhar para trás e olhar para frente, você começa a não saber mais para que lado que tem mais, né? Se você já viveu mais do que ainda tem por viver, ou o contrário. Profissionalmente falando, Sim, claro, né? claro. Porque a gente hoje imagina que vai viver até os 100 anos com alguma tranquilidade. Mas aí quando eu entrei nesse processo, eu percebi o seguinte, eu precisava sair de lá. Porque eu me vi já considerando a hipótese de me aposentar ali, e eu achava que eu estava muito jovem para começar a pensar nisso. Eu tinha muita Perfeito. coisa para realizar ainda. Aí eu peço demissão, vou trabalhar numa empresa do setor financeiro, uma empresa de cartões. E o curioso dessa história é que o primeiro emprego eu demorei 20 anos para sair dele, o segundo emprego eu demorei 40 dias para sair dele. Né? Pedi demissão porque, por uma série de fatores, muitos deles, a maior parte deles ligados a questões culturais e Sim. tal. Era uma empresa de dono, a empresa de dono é o dono que manda, e, enfim. E aí eu achei que tinha feito uma escolha errada. E eu não sabia na época, porque eu ainda não tinha começado a mexer com startup, né? Mas eu apliquei um princípio das startups que é errar rápido e barato. Quando eu vi Perfeito. que aquilo não ia dar certo, eu pulei fora e voltei para Curitiba. Essa empresa era fora de Curitiba. E aí vem os 12 anos seguintes da minha carreira. Nesse período eu comecei a investir em startup, eu fundei um grupo de investidores anjo em Curitiba chamado Curitiba Angels, faço parte do Harvard Angels, que é um grupo de ex-alunos de Harvard que investe também em startup. Então eu peguei bem o comecinho dessa história de startup Legal. e pude dar uma contribuição para o ecossistema e pude aprender muito nesse processo também, é claro. Então investi em várias startups, algumas delas deram certo, a maioria delas não deu, mas esse é o É o jogo que a jogo. gente estava jogando. Além disso, eu virei palestrante, porque eu era diretor do Sebrae e a gente no Sebrae contratava muito palestrante e eu olhava para os palestrantes, lógico que não todos, mas alguns deles, e eu olhava para a formação do cara, para aquilo que ele entregava como conteúdo, e eu olhava para mim e dizia, cara, não é possível que eu não consiga me estabelecer nesse mercado, com a minha formação, com a formação à qual eu sempre dei muita atenção, estudei bastante, fiz 2 mestrados, um fora do Brasil, me formei em Harvard e tal, e achava que eu tinha condição de entrar nesse mercado e deu muito certo. Com a sua desenvoltura, inclusive, né? Ela vem com a prática, ela vem com a prática. Isso aí é o learn by doing, né? Você começa a fazer, começa a praticar e isso acaba vindo com o tempo. E deu muito certo. Eu comecei a minha carreira de palestrante em 2013, em 2018, 5 anos depois, eu fiz 117 palestras em um ano.
E aí eu brinco com isso, né? Toma cuidado com o que você deseja que pode dar certo. Deu muito certo. Legal. Nesse período, eu ainda fundei uma empresa chamada AAA Inovação, a gente chamava de AAA, né? Que foi ela começou como uma plataforma de conteúdo em inovação, onde eu tinha o Ricardo Amorim como sócio, economista, a maioria das pessoas o conhece, né? Ele é uma figura bem midiática por causa do Manhattan Connection, né? Onde ele trabalhou por muito tempo. E nós montamos uma plataforma de conteúdo sobre inovação que, a posteriori, acabou evoluindo para uma empresa de consultoria e educação em inovação. Legal. Essa empresa nós vendemos no ano passado, fizemos uma saída dela e vendemos para uma outra empresa que a incorporou dentro de outros processos. E aí, lá em 2018, a gente já está chegando no final, eu percebi que tinha dado muito certo esse negócio de palestras, mas eu percebi o seguinte, eu tenho 2 filhos de 2 casamentos, o Luca, que hoje tem 22, a Mariana, que hoje tem 8. E quando o Luca nasceu, era uma época de construção de carreira. E eu fiz muitas escolhas difíceis, das quais eu não me arrependo, mas que me levaram a perder muitas coisas do crescimento do Luca. Por exemplo, o Luca nasceu em julho de 2002. Em setembro de 2002, eu fui para a Inglaterra fazer meu segundo mestrado e ficar 1 ano morando lá e ele aqui com a mãe. Então eu não vi a primeira engatinhada, a primeira palavra, o primeiro tombo quando começou a andar. Eu perdi essas coisas. E eu percebi que naquela época isso fazia sentido. Eu tinha 30 anos, estava, como eu disse, construindo carreira. E eu percebi que eu estava chegando muito próximo de começar a viver a mesma situação com a Mariana, que na época tinha 3 anos. E eu não queria que isso acontecesse. Aí eu decidi que eu ia desacelerar das palestras, continuo fazendo palestra até hoje, é uma atividade que eu adoro fazer, além de remunerar bem, mas hoje deixou de ser o meu foco. E aí quando eu decidi desacelerar, eu não acredito em coincidência, eu recebo um convite do Ratinho Júnior, governador recém-eleito lá no Paraná, a quem eu não conhecia, e eu sempre gosto de dizer isso, porque muito no serviço público por acomodação política, acordos e tal, mas eu não tinha nenhum contato com o Ratinho. Só que alguém falou para ele lá em Curitiba eu era uma figura, sou uma figura mais ou menos conhecida no mundo de inovação, alguém falou para ele que, tem um cara aí, o tal de Alan Costa aí, que entende inovação, você tem que conversar com esse cara. E ele se elegeu com o slogan de fazer do Paraná o estado mais inovador do Brasil. Então ele queria ter a inovação como um mote, ele me chamou para conversar. Que legal. E me ofereceu a posição de presidente da Celepar, que era até hoje a companhia de tecnologia do estado, mais de 1.200 colaboradores e tal. E ele queria fazer da Celepar uma espécie de motor da inovação, porque como uma empresa pública, claro que ela tem as suas amarras, mas ainda assim ela é mais veloz do que a estrutura do Estado. Então ele queria que aquilo fosse realmente uma espécie de força motriz do processo de inovação no Estado. Legal. Isso veio bem na hora em que eu estava querendo reduzir a minha disponibilidade para palestra para voltar para o mundo corporativo. Aí eu fui ser presidente da Celepar. Foi um período curto, eu fiquei 8 meses só na Celepar, mas foi um período muito prolífico, eu diria, porque durante esse período a gente conseguiu fazer algumas coisas que não são comuns de se fazer em empresas públicas em tão pouco tempo, né? A gente conseguiu, por exemplo, mudar toda a comunicação visual da companhia, logomarca, slogan, tudo, porque era uma identidade visual e uma forma de se comunicar muito atrelada a uma empresa pública tradicional. A gente queria modernizar isso, então Perfeito. quando você vê qualquer comunicação da Celepar, hoje fomos nós que criamos isso nesse período. A gente conseguiu em menos de 6 meses lançar o PIA, que é o Paraná Inteligência Artificial, que existe até hoje, e o tempo recorde, lançar um produto 2018. como esse. 2018 para 2019, exatamente, começo de 2019. E a gente conseguiu, com o apoio de uma empresa de consultoria privada de renome, fazer um processo de planejamento estratégico que enxugou um pouco a estrutura diretiva da companhia e criou um planejamento para os próximos anos com o objetivo de, primeiro, devolvê-la a rentabilidade, porque ela no ano anterior havia tido um resultado negativo, EBITDA negativo, e, em segundo lugar, de prepará-la para a desestatização. E é muito bacana porque eu, quando saí da companhia, continuei conselheiro, e sou conselheiro da companhia até Legal. hoje, e eu pude acompanhar o desenrolar da implementação de todo esse planejamento que a gente fez, pude observar os resultados serem obtidos. A Celepar hoje é uma empresa rentável, com caixa, extremamente saudável. Fantástico. E está em processo, está na rota, né, de desestatização, já contratando as consultorias que vão apoiar nesse processo. Então é bacana que a gente conseguiu, apesar de pouco tempo, conseguiu ver algumas coisas muito legais acontecerem, né, ajudar a construir um pequeno legado ali. E aí, por que eu saio da Celepar? Né? Porque lá no final de 2019,
eu encontro o Rodrigo Dessoni, o fundador da SH, que na verdade eu nunca deixei de encontrar, porque ele é meu amigo há mais de 30 anos, desde antes da SH existir. E ele, na época, me disse que estava acontecendo um movimento societário na SH, um dos sócios estava saindo, e isso abriu uma oportunidade para que ele pudesse me convidar para me juntar à SH, para comprar uma parte dessas ações e implementar na SH, que na época já era uma empresa relevante do mundo de cibersegurança, mas muito menor do que hoje. Claro. Na época eram aí coisa de 200 colaboradores, 150 milhões de receita, mais ou menos. E a visão do Rodrigo e dos outros sócios à época era de que a SH, como uma empresa de serviços, precisava também ter produtos próprios. Por uma série de fatores. Porque isso melhora a rentabilidade da companhia, porque isso melhora a companhia aos olhos de eventuais investidores. Já havia uma visão de que em algum momento a SH teria que admitir investidores externos, porque o capital era todo dos sócios e isso precisava acelerar o crescimento. E eu topei ir. E eu fui, aí chegamos à última etapa, que são os últimos 5 anos e meio, onde eu estou lá na SH, onde a gente efetivamente criou uma área de desenvolvimento de produtos que no início foi SH Labs, depois virou Safe Labs. O Safe Labs está sendo spin-offado. Enquanto a gente conversa aqui, o CNPJ deve estar para sair. Vai ser uma empresa independente de produtos de cibersegurança, hoje já com 3 produtos. A gente deve estar lá na casa de uns 20 distribuidores desses produtos, caminhando para chegar ao final do ano com quase 100 distribuidores, negociando acordos de distribuição desses produtos, inclusive na América Latina. Algum tempo depois eu assumi a vice-presidência de operações da companhia, e aí passei a me responsabilizar por toda a parte de serviços propriamente dita. Nesse período, nesses 5 anos, a SH sai desses 200 colaboradores, chegou em quase 1.000 no ano passado, hoje ela diminuiu um pouco de tamanho, como parte da nossa estratégia de maximizar a rentabilidade, através de uso de inteligência artificial, automação. A empresa continua crescendo, mas a gente conseguiu estancar a necessidade de crescer gente na mesma proporção que cresce resultado, que cresce o número de clientes, o que é uma conquista importante, porque senão a companhia não escala. Então, nós chegamos a quase 1.000 colaboradores, hoje estamos na casa dos 800, batemos aí 540 milhões de receita no ano passado. Então, a gente percebe que a companhia evoluiu muito nesse período e muito, em parte, por causa da pandemia, que trouxe uma série de desafios para as empresas, a gente pode falar isso depois. E aí, no início, na verdade, do ano passado, no início de 2024, o Rodrigo Dessoni, que é o fundador, faz um movimento de passar a presidência do conselho, e eu aí me torno co-CEO da companhia, junto com o Armstrong Zanelato, que é um sócio do Rodrigo desde o início da companhia. E aí nós passamos a ter uma gestão compartilhada como co-CEOs, ele com um olhar mais atento à área comercial e de marketing, que é aquilo que ele já fazia, ele era o VP de marketing e de vendas, e eu com um olhar mais sobre as operações, que é de onde eu vim, mas aí o bacana é que a gente sabe que o poder é um negócio meio solitário, Às vezes você tem que tomar um monte de decisão que não tem com quem dividir. Exato. E esse formato ele acabou sendo muito positivo, porque, primeiro, ele eliminou a solidão do poder, porque as decisões relevantes, as mais importantes, elas são tomadas de maneira compartilhada, e naquelas decisões em que, eventualmente, nós não temos um consenso, a gente tem o Rodrigo como chairman da companhia para nos ajudar nesse processo. Então, isso trouxe talvez até maior consistência nas análises, nas avaliações e tal. E tem funcionado bem, até porque as empresas que adotaram esse modelo de co-CEO, que pode parecer um negócio meio... E confesso até que para mim parecia meio estranho, quando o Rodrigo propôs isso. Eu sempre achei que a empresa tem que ter cara, tem que ter dono no sentido de ser quem representa a empresa. E eu tinha dúvida de que esse modelo funcionaria, mas o que a gente percebe é que, e até estudando outras empresas que utilizam esse modelo, quando você tem co-CEOs que têm perfis complementares, isso tende a funcionar muito bem. Sim. E é exatamente o que acontece entre eu e a Armstrong. Nós temos perfis que são muito complementares. A Armstrong é um cara de detalhe, ele gosta de se escarafunchar o centavo. Eu sou um cara de visão macro, eu não tenho muita paciência para os detalhes. A Armstrong é um cara agressivo, como todo... Agressivo no sentido de abordagem ao mercado, comercial. Como todo diretor comercial. Eu sou um cara que tento ser um pouco mais ponderado e ter uma visão um pouco mais abrangente das coisas, e essas coisas acabam se complementando. Então a gente consegue equilibrar aí os nossos pontos positivos e ao mesmo tempo que a gente acaba ajudando a neutralizar os pontos negativos com essa complementariedade, por isso tem funcionado bem. Então essa é a história aí, eu falei que era história longa, curta, não foi tão curta assim, mas conta um pouco dessa história, até com coisas que muitas vezes podem ser úteis para quem está nos atendendo, nos assistindo, para entender que esses movimentos de carreira nem sempre eles são
necessariamente programados, né? Eles vão acontecendo. O pessoal me pergunta às vezes, né, pô, você se preparou para isso? Era isso que você queria e tal? Eu sempre digo o seguinte, eu nunca me preparei para estar onde eu estou. Eu sempre me preparei para estar no próximo passo, né? O next step, né? O próximo nível. E é o que acabou acontecendo, né? Eu, por exemplo, eu fui fazer Harvard, né? Eu fui fazer o AMP quando eu era diretor do Sebrae. E com todo o respeito e admiração que tenho pelo Sebrae, que foi uma escola para mim, eu não fui fazer a MP para ser superintendente do Sebrae, eu fui fazer a MP para me preparar para o próximo passo da carreira. E assim as coisas vão acontecendo. O importante é você estar com a antena ligada, né, o radar atento para identificar as oportunidades que te levam na direção de onde você quer chegar. Porque senão você acaba se movendo muito por grana só, né? Sim. Vou ganhar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mas pô, será que é só isso, né? Falta consistência. Falta consistência, é o que eu acredito. E Alan, pessoalmente eu tenho o privilégio de poder acompanhar a SH um pouco mais de perto, mas talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo não conhecem tão bem a SH, que aliás é uma empresa estupenda, fantástica. Ela, no mundo de cibersegurança, de tecnologia de ponta, num setor que está crescendo tanto, a gente tem uma empresa genuinamente brasileira, fundada por pessoas aqui brasileiras e tocadas aqui por pessoas como você aqui, que tem uma história fantástica. Você pode contar um pouquinho o que a SH faz? Claro. Quais são os diferenciais? O que é desde a sua entrada, né? Eu tenho acompanhado, quer dizer, teve algumas mudanças de modelos de negócios importantes. Se puder contar um pouquinho para o nosso público aqui. Claro. Bom, a SH é uma empresa que está completando, se eu não me engano, 28 anos de mercado. Ela foi fundada pelo Rodrigo lá atrás, no Espírito Santo. E ela originalmente era uma revenda, era uma espécie de integrador que existem no mercado até hoje, né? Integradores na área de tecnologia, eles compram tecnologia de parceiros, integram isso de alguma maneira, agregam algum valor e revendem. É um modelo de negócio que tem um aspecto positivo, que é o caixa gira muito rapidamente, porque você entregou, você recebe e tal. Mas é um modelo de negócio que te coloca sempre sobre uma espécie de pressão, porque você vendeu um projeto gigantesco hoje, beleza, comemora, toca o sino, estoura champanhe, e amanhã você tem que ir para a rua vender de novo, porque isso não te dá previsibilidade, não te dá recorrência, etc. E ao longo do tempo, a SH foi se transformando, ela deixou de ser só um integrador, esse só não tem conotação pejorativa, muito pelo contrário, é questão de foco, então ela deixou de ser só um integrador, e passou a ser uma empresa de serviços, e ao longo do tempo esses serviços foram evoluindo. Os serviços já trouxeram alguma recorrência, porque muitas vezes os contratos de serviços têm mais longo prazo, trouxeram maior previsibilidade, e acabaram transformando a SH, em última análise, hoje naquela que é a maior empresa de cibersegurança do Brasil com o tempo, entregando, né, serviços de cibersegurança para grandes empresas. Mas quem está nos assistindo provavelmente está se perguntando, tá, mas que diabos isso quer dizer, né, serviço de cibersegurança? Exato. Não é difícil de entender. Quando a gente olha para o mundo em que a gente vive, e aí a gente não precisa necessariamente ter uma empresa para isso, porque a gente pode olhar para nós mesmos, né? Eu brinco com isso, né? O meu celular está ali do lado, eu há muito tempo não uso mais carteira, por exemplo, porque não precisa de carteira. Meu cartão de crédito está no celular, documento está no celular, passagem aérea, reserva de carro, reserva de hotel, tudo que eu preciso está ali. Então a vida se digitalizou, isso traz prós e contras, né? Porque, por exemplo, eu não carrego mais carteira, mas tenho que carregar 2 celulares sempre. Sempre tem um backup escondido em algum lugar, porque se der pau no primeiro, se me roubarem o primeiro, eu deixo de existir, né? Eu fico fora da Matrix, porque nem documento eu tenho mais. Sim. Então, a gente, para quem está nos assistindo, se imaginar como uma pessoa nesse mundo digital, você percebe que você está o tempo todo exposto a uma série de ameaças digitais. Desde o ladrão que passa na bicicleta e rouba o teu celular na rua, e isso é uma ameaça digital, porque ele não quer roubar o teu celular só pelo celular. Claro. Ele quer roubar o teu celular pelo acesso a, eventualmente, uma conta de banco que você tem ali, a um cartão de crédito que você tem cadastrado, etc, etc. Até coisas do dia a dia, como uma invasão de um correio eletrônico que pode expor dados sensíveis seus, uma ligação de alguém que... E isso está cheio, né, o tempo todo, né? Aqui é do banco tal, né? Você confirma, compra, e aí a pessoa, não confirma, então me confirma os dados aqui. Esse cara está pegando dado para alguma coisa. Então, imagine essa situação à qual todos nós, pessoas físicas, estamos expostos todos os dias e leva isso para o mundo das empresas. Perfeito. Você amplifica isso exponencialmente. As empresas têm que proteger os seus ativos, e os principais ativos das empresas hoje são os dados.
As empresas não podem deixar esse dado vazar, as empresas têm responsabilidades, inclusive legais, sobre os dados dos seus clientes, por exemplo. A empresa precisa da tecnologia para operar, então seus sistemas não podem ficar indisponíveis. E para assegurar que isso tudo permaneça como deve permanecer, entram em cena, nos anos recentes, as empresas que são chamadas empresas de cibersegurança. A gente gosta de dizer que nós somos um MSSP, Managed Security Service Provider, ou provedor de serviços de segurança gerenciados. Parece uma sigla complexa, mas não é. O que ela quer dizer é o seguinte, que nós nos dedicamos a desenvolver e implantar projetos nas empresas que são nossos clientes, onde nós asseguramos que, quando houver uma invasão, isso vai ser mitigado no menor tempo possível. Veja que coisa interessante. Eu não estou dizendo que nós garantimos para as empresas que nós vamos proteger e nunca vai ser invadido, porque isso é impossível. Nenhuma empresa ou profissional sério de cibersegurança consegue prometer isso, porque a gente tem um negócio no mundo de cibersegurança chamado Zero Day Attack, um ataque de dia zero. Aliás, tem uma série na Netflix chamada Zero Day, e eu vou dar um spoiler só do que isso quer dizer, é porque é um ataque de dia zero. A série começa no primeiro episódio com um ataque de dia zero. O que é um ataque de dia zero? É um ataque que explora uma vulnerabilidade que até aquele momento não era conhecida. Portanto, se é uma vulnerabilidade que eu não conheço, como é que eu posso proteger? Se eu não conheço a ameaça, como é que eu vou me preparar para responder a ela? Então, as empresas, a gente sempre diz o seguinte, ou já foram invadidas, ou já foram invadidas e não sabem. Porque é a regra do jogo. Os hackers, a atividade deles é constante, permanente, e eles estão aí. Independente do tamanho, do porte da companhia. Independente do porte da companhia, Érico. Eu sempre conto esse exemplo, né? Tenho um grande amigo meu, que aliás é amigo de Rodrigo também, que ele é dono de uma pequena indústria do setor de vestuário, onde ele produz lingerie, calcinha, sutiã, peças de renda, etc. e tal. Esse cara, e é uma empresa pequena, tá? Ele deve ter um time, sei lá, de 50 costureiras trabalhando e tal. Esse cara foi vítima de ransomware, que a gente pode também daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre essas ameaças e explorar o que é um ransomware. O ransomware é um sequestro dos dados que o hacker consegue pegar seus e ele te chantageia. Eu só vou te devolver esses dados, só vou descriptografar ou desembaralhar esses dados se você me der um resgate. Ele foi vítima de ransomware. O hacker entrou, pegou todos os moldes dele e falou, agora você não pode mais produzir calcinha e sutiã, a não ser que você me dê aqui uma continha em Bitcoin, uma conta numa carteira tal. E ele foi vítima disso. E é uma empresinha pequena, lá no interior do Paraná, em Rio Branco do Sul. Né? Cara, o que uma empresa... Quebra uma empresa. Quebra, inviabiliza a operação da empresa, inviabiliza completamente. Então, nós asseguramos que essa resposta será o mais efetiva possível. De que forma? Utilizando softwares, hardware, tecnologia, que é preciso para que a empresa possa se proteger, utilizando processos, porque essa é uma tríade, né? Cibersegurança precisa de tecnologia, precisa de processo e precisa de gente. Então a gente usa as melhores ferramentas do mercado, procura aplicar os melhores processos possíveis, o estado da arte na implementação e gestão dessas ferramentas, e pessoas, a gente faz monitoramento 24/7 das instalações dos nossos clientes para assegurar que no momento em que alguma anomalia acontecer, a gente vai estar sendo capaz de identificar em segundos de que ela aconteceu. Perfeito. Porque aí eu consigo conter o dano muito rapidamente, porque isso é uma coisa interessante, né? A maioria das pessoas acredita, e porque parece que é assim, que quando a gente ouve notícia de um ataque, a empresa tal foi atacada e tal, que é uma coisa que acontece naquele momento, o hacker entrou lá, pegou e saiu. Cara, os ataques, eles são construídos ao longo de meses para chegar no ponto de uma exfiltração de dados ou de uma compactação de uma criptografia de uma base de dados, por exemplo, num ataque de ransomware. Isso não acontece de agora para daqui a meia hora. O hacker entra por uma porta qualquer que ele encontra aberta, ele começa a fazer movimentos laterais, ele começa a tentar identificar informações que estão passando na rede, e isso leva tempo para construir, né? Tem um ataque que ficou muito conhecido mundialmente, que é tido pela maioria dos especialistas em cibersegurança como o ataque mais sofisticado da história de cibersegurança, é o caso da SolarWinds. A SolarWinds é uma empresa de software muito grande nos Estados Unidos e que produz softwares que são utilizados numa infinidade de outras empresas
E o hacker conseguiu, através de um dos softwares da SolarWinds, que era o Orion, implantar um malware lá que se distribuiu na cadeia de suprimento. Então esse é um ataque sofisticado, né? Porque a minha empresa pode estar protegida, mas você está na minha cadeia de suprimento, você tem integração comigo, então eu confio em você. Mas se você estiver vulnerável, o hacker vai te invadir e pode acabar conseguindo chegar em mim. E foi o que aconteceu. Isso se espalhou em empresas gigantescas como Microsoft, como Cisco, que eram usuários do software da SolarWinds, acabaram sendo contaminadas. Isso parou boa parte do mundo. Só que esse ataque foi um ataque perpetrado ao longo de meses. Meses. Hoje se sabe que os hackers ficaram lá fazendo esses tais movimentos laterais, buscando possibilidades dentro da cadeia de suprimentos para poder atingir o objetivo que eles tinham, né? Hoje tem-se meio que como senso comum que era um ataque movido pelo hacktivismo, né? Que é o quê? Eram hackers russos, de um grupo russo que estava... Motivações políticas, queriam trazer danos a um outro país, uma outra nação, um outro estado, coisa do tipo. Né? Então a gente percebe que a complexidade é muito grande e é uma luta sempre muito injusta, Érico, porque o hacker só precisa de uma porta aberta. E a gente que está do lado de cá precisa proteger todas as portas. E janela. Exatamente. E quer dizer, aquela história que antigamente se tinha, que bastava um antivírus em cada endpoint. Estação de trabalho. Cada estação de trabalho era o suficiente. Quer dizer, hoje em dia, dado esse nível de complexidade, quanto a gente está integrado, cai por terra. Cai por terra. Isso, quando a gente fala de cibersegurança, né, isso também traz uma impressão de muita complexidade. Essa complexidade até é inerente a um processo de garantir a segurança digital de uma empresa, quando é uma empresa muito grande, uma empresa muito complexa, etc. Mas o que a gente gosta de ressaltar é que tem um outro lado dessa equação, que é o seguinte, tem uma piada, né? E eu sou terrível para contar piada. Eu, quando fui ser palestrante, até curso de ator cômico eu fui fazer para ver se melhorava. Não deu certo. Então eu vou contar a piada, ninguém vai dar risada da piada, todo mundo conhece ela, mas é só para ilustrar a história. Os caras estão caçando no meio da África lá, enfim, e se deparam, duas pessoas, né, dois amigos, e eles se deparam com um leão na frente deles. Né? No que os dois ficam meio estáticos e tal, um deles tira a espingarda do ombro, porque não vai dar tempo, e ele tenta calçar o tênis de corrida. E o outro fala, cara, você tá louco? Para que você vai calçar o tênis de corrida? Você acha que você vai correr mais que o leão? E ele responde, cara, eu não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais que você. Exato. Isso se aplica ao mundo de segurança digital pelo seguinte, 80% dos potenciais problemas, das vulnerabilidades, enfim, das oportunidades que você pode dar ao hacker para que ele te invada ou gere um prejuízo a você, 80% dessas possibilidades são sanadas se você fizer o básico, porque a maioria das pessoas e das empresas não fazem o básico. Quando eu estou falando das pessoas, o que eu estou falando? Estou falando de você ter, por exemplo, antivírus, os famosos endpoints, em todos os seus dispositivos eletrônicos, principalmente no seu celular. Quando a gente conversa com grupos de pessoas assim, é muito comum perguntar, quem tem antivírus no celular? Ninguém levanta a mão. E quem tem antivírus no PC? Todo mundo levanta a mão. Porque as pessoas sabem que precisa de antivírus no computador. Mas, cara, o mundo mudou. A gente faz 90% do que a gente faz no celular. E a gente não entendeu ainda que tem que ter um antivírus no celular. Então, usar antivírus no celular, usar senha complexa, é uma das maiores fontes de problema, é aquelas senhas 1, 2, 3, 4, data de nascimento do filho, da mulher, do papagaio, do periquito, o nome do cachorro. Não, a gente fica às vezes chateado porque a tecnologia da empresa, né, o setor de TI lá, tem que trocar senha a cada 6 meses, que a gente fica, tem que trocar senha toda hora, que saco esse troço e tal. Aí você coloca uma senha qualquer lá, não, tem que ter aqui tantos caracteres, maiúsculo, minúsculo, número, caractere especial, que encheção de saco. Isso é extremamente necessário, porque o primeiro ponto de vulnerabilidade nosso, pessoal, como da empresa, é uma senha fraca. O cara consegue fazer um login com uma senha de administrador, acabou, ele vai explorar tudo, ele vai fazer um estrago gigantesco. Então, senhas complexas. O famoso duplo fator de autenticação, né? O que é o duplo fator de autenticação? Se você habilita isso no WhatsApp, por exemplo, e você troca de telefone, na hora que você está habilitando o seu WhatsApp com um duplo fator de autenticação ativo, isso vai ter que ser confirmado por algum outro meio, por uma mensagem de texto, por um e-mail, por um aplicativo de geração de códigos aleatórios.
Isso te dá um nível de segurança maior, porque se alguém roubar o teu celular e tentar clonar o seu WhatsApp, ele não vai conseguir, porque, puta, tem um duplo fator de autenticação aqui. Isso funciona para tudo, para aplicativo, para conta de banco, para acesso a e-mail, para qualquer coisa, né? Então, esses cuidados básicos, eles garantem que você tem uma probabilidade, estatisticamente, muitíssimo menor de ser atacado do que alguém que não faz nada. E, volto a dizer, a maioria não faz nada. A gente tem uma história, eu vou contar o milagre, mas evidentemente eu não vou contar o santo. A gente esteve visitando há pouco tempo uma empresa de medicamentos. Gigante, grande, negócio bilionário. E o que nós identificamos é que, pelo nível de proteção que a empresa tinha do ponto de vista cibernético, um hacker poderia entrar na empresa e alterar a formulação dos medicamentos. Nossa. Era um caminho perfeitamente possível. Então você imagina, o empresário, né, que ele está lá, ele está imaginando, pô, eu não sou banco, cara, porque o hacker quer me invadir para quê? Pô, o hacker pode te invadir para um montão de coisa. Desde, por exemplo, um grupo ativista contra remédio, favorável à medicina natural. Indústria farmacêutica. Não sei Indústria farmacêutica, exatamente, que pode te causar um prejuízo grande. Você pode ser invadido por alguém que quer roubar suas fórmulas para poder fazer remédio. Enfim, você tem uma série de possibilidades. Até sabotagem, né? Até sabotagem, exatamente. Você pode querer ser invadido por alguém que tem alguma rixa contra você, você é empresário, então você nunca sabe. As motivações das pessoas são as mais diversas. Então, esse é um cenário muito crítico. Para nós, como empresa de cibersegurança, ele tem um lado positivo, claro, porque ele mostra que tem um gigantesco greenfield para ser explorado, né? Mas pensando em termos da infraestrutura do país e das empresas, isso é terrível, porque as empresas estão efetivamente muito expostas e sujeitas a problemas. Não é por acaso que a gente toda hora está vendo na mídia alguma coisa sendo noticiado, e o que a gente vê é uma fração do que acontece, porque só noticia normalmente quem é obrigado a noticiar. Empresa listada em bolsa, que tem protocolos a cumprir, etc. A ampla, mas você nunca tinha ouvido falar que uma fábrica de calcinha e sutiã foi vítima de ransomware. Isso acontece todo dia, toda hora, em tudo quanto é lugar. Ou seja, empresas pequenas e médias também são alvos, mas a gente não fica sabendo. Não fica sabendo. E para essas empresas que são pequenas e médias, que não tem lá um orçamento específico para gastar algumas dezenas de milhões, igual o banco tem, por exemplo, algum banco tem, qual a dica a gente pode dar para esse empresário, para esse executivo de empresa média? O primeiro passo é você atacar no bom sentido, é você abordar o maior ponto possível de falha numa empresa, seja ela de que tamanho for. E esse ponto chama-se gente. Sempre. Sempre. Por quê? Eu sempre brinco com isso também, né? O pessoal às vezes diz, clonaram o meu WhatsApp, clonaram o meu celular. Cara, em cibersegurança não existe sujeito indefinido. Clonaram, hackearam. Não. Alguém clonou porque você abriu uma porta. Em 99,9% das situações. Então, se você teve o seu WhatsApp clonado, aí o cara vai lá pro Instagram, né? Clonaram meu WhatsApp, não manda dinheiro não, que não sou eu, não sei o quê, piriri, pororó. Alguma coisa aconteceu. Aquela pessoa clicou num link que não devia clicar, instalou um ransomware. Aquela pessoa acessou algum lugar que não devia acessar. Aquela pessoa instalou um aplicativo que não devia instalar. A maior parte dos problemas decorre de um comportamento inseguro. E o comportamento está nas pessoas. Então, o empresário que estiver nos assistindo agora, de uma pequena, de uma média empresa, que não tem esse orçamento todo para investir, comece pela educação das pessoas. Comece por desenvolver uma cultura segura, que prevê ensinar as pessoas que elas não podem compartilhar senha. Quantas vezes você vê isso acontecendo toda hora? Você chega lá na empresa, tem lá um monte de estação de trabalho e tal, você vê lá um post-it com um código colado. Aquilo é a senha do cara que ele colou no post-it. Então, tem que conscientizar as pessoas que não pode fazer isso. A tua senha é a tua senha, ela é pessoal e intransferível, a senha tem que ser complexa, a senha tem que ser tocada periodicamente. Você não pode clicar em link que você não tem certeza absoluta de onde veio, que é o tal do ataque de phishing, né? Que é um dos ataques mais comuns. Os ataques de phishing, eles consistem em um hacker mal intencionado preparar uma mensagem que pode ser enviada para você por celular, por WhatsApp, por SMS, seja lá como for, com um link para você clicar em algum lugar. Tudo que ele quer é que você clique naquele link, porque a hora que você clicar naquele link, ou você vai instalar algo na sua estação de trabalho ou no seu notebook, que é um software malicioso, ou você vai ser levado a um site
que é um site clonado de um site oficial que vai ser usado para capturar teus dados. E o nível de sofisticação desses ataques hoje, com o uso de inteligência artificial generativa, é gigantesco. Por exemplo, não sei se você gosta de futebol, vamos criar uma hipótese que você é um cara aficionado por futebol e você torce para o São Paulo, por favor. Ok, eu ia falar Palmeiras, ainda bem que eu deixei você falar antes. Você torce para São Paulo e você é sócio torcedor lá, aficionado, você vai direto no jogo. E aí, um belo dia, chega na tua caixa postal um e-mail. Olá, sócio torcedor. Enviado pelo sócio torcedor de São Paulo. Foi o programa. Arroba sócio torcedor. Tudo igual. Pô, olá, sócio torcedor. Tem aqui para você a promoção do século. Agora você tem a possibilidade de pagar 3 anos de anuidade com desconto de 80% e garantir presença em todos os jogos do Glorioso, do Tricolor, etc. e tal. Cara, aquilo faz muito sentido para você. Porque você, de fato é torcedor de São Paulo, você de fato é sócio torcedor, você de fato paga uma anuidade ali. Cara, automaticamente o teu cérebro, que adora uma facilidade, uma promoção, isso é uma coisa inerentemente humana, sempre que a gente vê uma vantagem, a gente quer tirar proveito daquela vantagem. Pô, isso aqui é muito bom, pau, clicou. Acabou. Já era. No mesmo instante, seu computador está infeccionado, seu celular está infectado. Ao nível do hacker, por exemplo, poder assumir o controle do seu celular, assumir o controle da sua câmera, assumir o controle do seu GPS, poder ver os seus e-mails, tudo aquilo que está circulando ali. Então, conscientização, não clicar em phishing. Aí existem ferramentas para você fazer teste de phishing dentro das empresas. Você, de tempos em tempos, manda um e-mail para todo mundo com uma pegadinha dessa, para ver quem vai clicar. Né? Aí você tem a oportunidade, não é para punir o cara, Perfeito. é para educar. Fulano, aqui, ó, lembra que você já aprendeu que você não pode clicar? Você clicou, cara, não pode e tal. Então, esse processo de educação é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo. Legal. Né? E aí você vai evoluindo para outros passos que você pode dar, começando pelo bom e velho endpoint que você mencionou no começo. O antivírus é importante, é fundamental. Ele, de novo, né, naquela proporção, né, de que 80% dos problemas são resolvidos com 20% das ações, começa pela educação, depois vai para um endpoint, um antivírus. Isso já vai resolver um monte dos problemas. E aí você vai evoluindo nesse processo. O hacker sempre vai procurar aplicar a lei do menor esforço. Então, se você conseguir um mínimo de proteção que te garanta que você está num estágio um pouquinho melhor do que outras empresas, isso já vai te dar uma tranquilidade razoável para que você possa dormir seguro. Porque o que a gente quer no final do dia é isso, né? É ir para casa sexta-feira às 18 horas e saber que quando segunda a gente chegar no escritório às 9 vai estar tudo do jeito que a gente deixou. O empresário quer focar no negócio dele. Ele não tem que se preocupar com segurança digital. Alguém tem que cuidar disso para ele. Né? Perfeito. E Alan, voltando um pouco ali na pergunta do movimento de vocês, de ter co-CEOs e tudo mais, é algo um tanto quanto inusitado, não é muito usual você ter empresas, especialmente empresas do porte da SH, né? Como é que foi a confecção, a origem da ideia? Vocês contrataram algum terceiro para montar essa ideia? Como é que foi a implementação? Conta um pouquinho para a gente. Não, nós não contratamos ninguém não, isso foi feito dentro de casa, né? A ideia veio do Rodrigo, do fundador. Rodrigo é um cara muito sábio, né? É um cara muito experiente, com muita percepção das coisas, né? E o que ele enxergou, e eu confesso que à época eu não enxergava dessa maneira, como eu já disse, né? Eu achava que a empresa tinha que ter dono, a empresa tinha que ter um líder só e tal. O que ele conseguiu enxergar foi que eu e Armstrong éramos efetivamente muito complementares. Perfeito. Né? Pelas interações, pela experiência dele, pelo fato de ter trabalhado com a gente tanto tempo e tal. E ele surgiu com essa ideia. E aí a gente foi pesquisar e a gente percebeu que esse modelo é utilizado em mais empresas até do que a gente imaginava. Netflix já usou isso há algum tempo, a Salesforce já usou esse modelo de cogestão, né? E aí nós fomos construindo isso. Né? Num primeiro momento nós desenhamos um organograma que praticamente permaneceu o mesmo. A gente brinca, né, que só um pobre coitado lá que passou a ter 2 chefes, que foi o CFO, né, porque ele passou a responder para os 2. Mas um abraço para o Anderson. Um abraço para o Anderson. Mas fora isso, a estrutura que já era ligada ao Armstrong como VP de vendas e marketing continuou ligada ao Armstrong, respondendo diretamente a ele. E a minha estrutura de operações e back-office continuou ligada a mim, respondendo para mim. O que mudou dentro dessa estrutura é que as decisões de cunho estratégico
As operacionais não, cada um foi tocando, porque senão você também amarra a empresa, né? Se Claro. você tiver que tudo decidir conjuntamente, você vai começar a gerar Dessinergia total. total, porque você Ineficiente. vai ficar amarrado e tal, precisa de velocidade. Mas as decisões estratégicas, a definição de qual é o rumo que a gente vai seguir esse ano, quais são as prioridades estratégicas, que mercados a gente vai atacar, enfim, aquelas coisas que são efetivamente decisões que se levam, a gente toma conjuntamente. Né? E como eu também disse antes, com a mediação do Rodrigo. Né? Quando, evidentemente, que nem sempre eu e o Armstrong concordamos em tudo, Claro. isso é natural. E quando a gente não consegue chegar a um consenso de um convencer o outro, convencer no melhor sentido, Sim, né? claro. Assim, Um argumento. com argumento, aí a gente busca o nosso guru, Rodrigão, e aí ele vem e ajuda a gente a enxergar pontos, e isso acontece sempre, né? Ele sempre tem pontos que a gente não estava enxergando e tal. Então está sendo muito bacana, porque a gente está podendo, primeiro, fazer um movimento de transição na gestão da companhia, que é sempre um momento doloroso, Sim. que é a saída do fundador. Né? E Rodrigo, na sabedoria dele, enxergou que era importante para a longevidade da companhia que ele fizesse esse movimento. Então a gente já conseguiu fazer esse movimento, ao mesmo tempo contando com a sabedoria do fundador nesse processo de transição. Porque muitas vezes acontece que a empresa troca de liderança no momento em que o fundador vende a empresa, por exemplo, e aí ele vai para casa, ele vai cuidar dos netos, vai andar de barco, ele vai fazer qualquer outra coisa, e a empresa perde um pouco né, desse capital intelectual que muitas vezes é construído ao longo de décadas. E a gente está conseguindo aproveitar isso e transformar isso num conhecimento que é da organização, que é da empresa toda. Então está sendo um movimento muito legal. Legal. O Rodrigão, do que eu também pouco que eu conheço ele há alguns anos, na verdade, mas ele é um cara realmente espetacular. Ele é o perfil de pessoa que tem um nível de inteligência emocional muito acima da média. Assim. Ele é o cara que ele te fala não sem usar a palavra não. O tempo todo. E te convence do que ele quiser. Te convence, vai te convencendo com jeitinho e sabe ler muito bem as pessoas, as situações, enfim. Então, mas legal, eu realmente não sabia dessa história de que foi construída dentro de casa. Foi tudo lá. E a gente vai aperfeiçoando isso, claro, com o tempo. Né? Agora, para esse segundo ano de operação, a gente está estabelecendo A gente identificou o seguinte, a gente nunca teve, ao longo do primeiro ano, uma cadência fixa. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, tem uma reunião de cadência entre os CEOs e tal. E a gente acha que isso pode ser positivo. Então agora nós estamos fazendo uma mudança, que nós vamos criar uma cadência, que é uma agenda dos dois co-CEOs, porque na correria do dia a dia, acaba acontecendo que as coisas vão acontecendo e a gente percebeu que em algumas situações isso estava gerando uma dessinergia, porque às vezes acontecia alguma coisa que eu não estava sabendo, que era importante que eu soubesse, e vice-versa, acontecia alguma coisa que o Armstrong não sabia e que eu estava executando. Então nós vamos procurar mitigar isso, esse potencial problema, com uma agenda de cadência que a gente provavelmente vai estabelecer quinzenal e tal, para a gente a cada 15 dias temos que sentar para discutir o que está acontecendo, avanços, percalços, situações de alerta e tal. E nessas agendas o Rodrigo vai participar, como o chairman do conselho também, porque ele também, isso também foi uma coisa que a gente aprendeu no primeiro ano, o Rodrigo fez um movimento muito generoso de se distanciar da operação, até para possibilitar a mim e ao Armstrong termos espaço para nos consolidarmos como co-CEOs. Isso é muito difícil numa empresa que tem um líder forte, que está lá há 30 anos, que é o fundador e etc. Mas esse movimento de distanciamento da operação trouxe uma dor para o Rodrigo, né? No melhor sentido da palavra também, porque ele passou quase 30 anos sabendo tudo que acontecia na companhia. E da noite para o dia ele já só sabia das decisões que iam para o conselho, das discussões de mais alto nível e ele queria saber mais. Então nós vamos trazer ele para essas agências para essas agendas de cadência, para que ele possa estar um pouco mais inteirado também e contribuir mais, porque ele continua querendo contribuir, ele não tem nenhuma pretensão de se aposentar. Ainda bem, então a gente pode continuar contando com ele, nós vamos fazer isso através desse mecanismo aí. Fantástico. E Alan, o que na sua reflexão, nas suas reflexões, e você com os sócios da SH, olhando para frente, o que é o sonho grande da SH? Olhando 5 anos, 10 anos para frente. Eu acho que o sonho grande da SH, Érico, passa por consolidar a SH como o player de cibersegurança, o pure player que a gente gosta de dizer, né? Por que pure player? Porque existem outras empresas que trabalham com cibersegurança gigantescas, multinacionais e tal, mas onde cibersegurança é só um braço, né? Um braço de vários outros negócios. O pure player é aquela empresa que só trabalha com isso, que é o que nós fazemos, nós só trabalhamos com cibersegurança.
Então, o nosso sonho grande é poder consolidar a ISH como a empresa mais relevante do cenário de cibersegurança na América Latina, de preferência com algum nível de presença fora da América Latina, Europa, Estados Unidos. E a gente vê que tem alguns caminhos para isso, né? O sonho grande é a gente conseguir abrir capital, é a gente tornar a empresa pública. A gente fez esse movimento em 2021 e aí enfim, nós avançamos bem nisso. Você acompanhou isso à época, né? Acompanhou e assessorou isso à época. A gente chegou a fazer roadshow e conversamos com 200 fundos no Brasil e no exterior e estava tudo indo super bem, os fundos engajados, só que na janela que a gente ia sair, que era outubro de 21, foi a janela que fechou. E aí, desde então, não teve mais IPO no Brasil. Mas uma hora esse mercado vai reabrir, a gente sabe que a economia é cíclica, pode demorar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas uma hora vai reabrir. Então o sonho grande é fazer um IPO ali na frente. Porque isso, efetivamente, na nossa cabeça, representa a perenização da companhia, né? À medida que ela se torna pública, você deixou de ser um negócio de 4 sócios e se tornou uma empresa que ela vai prosperar apesar dos sócios. Se os sócios começarem a fazer um monte de bobagem, ela é uma empresa pública, um conselho vai tirar os sócios e ela vai ter perenidade. Mas até chegar lá, o que acontece? Né? A gente, ao longo de todo esse tempo, principalmente nos últimos anos, onde a demanda foi mais expressiva, a gente cresceu através de dívida. Porque o capital continua sendo 100% do sócio, o risco da companhia também continua sendo 100% do sócio. E a gente cresceu nesse período contraindo dívida. Temos uma debênture no mercado hoje, uma debênture que ajudou a financiar esse crescimento. Mas com as taxas de juros no patamar que elas estão, e a gente não vê a redução dessas taxas de juros num horizonte de curto prazo, isso acaba tornando muito doloroso crescer com dívida. Sim. E para isso a gente enxerga a possibilidade de admitir um sócio, um investidor, um fundo de investimentos, um ou mais fundos, que possam se tornar sócios da companhia e nos ajudar nesse processo de crescer. Então, essa é mais ou menos a estrada que a gente enxerga à frente, né? Eventualmente admitir um sócio, um fundo que enxergue o potencial que o setor tem, e a gente acredita que tem um potencial gigantesco. A cibersegurança está só começando. Perfeito. E é um setor antifrágil. Né? A economia está ruim e tal, cara, não interessa. A economia é ruim ou boa, a empresa tem que se proteger, o cara tem que contratar cibersegurança, ele tem que assegurar que os ativos dele estão minimamente seguros. E se você for no extremo, quanto pior a situação econômica, mais o cara precisa de proteção na verdade, porque a situação está pior, está mais caótica, tem mais hacker querendo obter algum tipo de vantagem. E a partir desse movimento, eventualmente começar esse movimento de expansão em América Latina, e ali na frente, com a abertura de capital, tornar a empresa pública e quem sabe a gente poder passar para os nossos filhos, não as ações que são só dos 4, mas algumas ações que ele pode até aumentar indo lá na B3 e adquirindo mais ações ou vendendo as ações dele, de modo que a gente possa ter mais gente participando disso que a gente acredita que é a estrada para o futuro. Aí a gente brinca com isso, né? Nosso papel na SH é assegurar que a estrada para o futuro possa ser mais íntegra e segura. Então é isso que a gente quer fazer. Fantástico, boa. O Alan, hoje, dada o nível de sofisticação aí dos ataques que a gente conversou agora nosso bate-papo, a gente sabe que o tema de cibersegurança, de proteção das empresas, ela deixou de sair do nível gerencial executivo, já subiu para o nível de acionista e conselho, né? Como é que você enxerga esse movimento hoje? Como é que a SH está atuando? Ela vende para o executivo, vende para o conselho? Como é que funciona a dinâmica? Essa mudança ela é recente, mas ela está acontecendo em ritmo muito acelerado, né? A gente hoje já vê CEOs sendo demitidos de grandes empresas por conta de ataques cibernéticos, né? Então, de fato, a discussão subiu de nível. E por que subiu de nível? Porque o volume de investimento em cibersegurança cresceu, então as decisões precisam ser tomadas num fórum maior, mas principalmente porque quando a gente fala de segurança digital, a gente está falando de gestão de risco. É um dos principais riscos aos quais as empresas estão expostas. E fazer gerenciamento de risco é um papel do conselho, né? O grande problema é que, e aí eu me lembro de alguns anos atrás, eu estava num jantar com o Walter Longo, que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo conhece, e o Walter Longo dizia o seguinte: cara, eu não consigo dar conta dos convites que eu tenho para participar de conselho, porque naquela época inovação era o tema do momento, né?
E ele continuava dizendo que os conselhos queriam profissionais de cabeça branca, mas que dominassem inovação. E essa era uma mosca branca no mercado. E ele, como era um profissional de inovação, todo mundo queria tê-lo no conselho e tal. Esse movimento também que está acontecendo com cibersegurança. As empresas precisam de um conselheiro que domine o tema cibersegurança, até para poder ampliar a capacidade do conselho de lidar com isso, mas os profissionais de cabeça branca de cibersegurança são raros, são escassos, né? Eu até estou torcendo para branquear mais rápido meu cabelo, para quem sabe ser convidado para mais conselho e tal. Já está branqueando, mas estou torcendo para acelerar. Porque as empresas precisam disso. Né? Claro. E aí é importante que os conselhos e os conselheiros entendam que isso, como eu mencionei, se tornou responsabilidade deles porque nós estamos falando de risco. Então o conselho tem que se preparar tendo muita clareza de quais são os ativos importantes da companhia que precisam ser protegidos, como é que esses ativos estão sendo protegidos, se a companhia tem um plano de recuperação de desastre, porque, vou dizer de novo, não é uma questão de ser, é uma questão de quando. E quando acontecer, você tem que estar pronto para dar a resposta. Então, o conselho tem o papel de assegurar que essas coisas todas estejam endereçadas. E como é que ele faz isso? É o conselho que vai fazer? Evidentemente que não. Mas você pode, dentro do conselho, por exemplo, criar um comitê de risco cibernético. E esse comitê fazer um monitoring, uma supervisão dos profissionais, dos executivos, dos técnicos que vão assegurar que isso aconteça. Ou esse monitoramento pode ser feito com uma pauta específica dentro do próprio conselho. O conselho também precisa entender que cibersegurança precisa ter orçamento dedicado. Perfeito. Por quê? Porque é muito difícil justificar investimento em cibersegurança. Você precisa convencer a empresa a investir uma quantidade significativa de dinheiro para literalmente não ver nada acontecer. É um contrassenso. E aí, se você não tem um orçamento dedicado exclusivamente para isso, o que vai acontecer? Tem um orçamento para a tecnologia. Legal. Aí eu tenho que decidir entre dois projetos. Um projeto é um projeto aqui de melhorar o CRM, melhorar o relacionamento com o cliente, isso vai fazer com que eu venda mais, vai melhorar o meu resultado no final do ano. E o meu outro investimento é um caminhão de dinheiro aqui para não ver nada acontecer. Aonde você acha que o investimento vai acontecer? E aí, cibersegurança acaba ficando em segundo plano. Então, o conselho precisa entender que cibersegurança tem que ter orçamento dedicado. A partir de certo porte da empresa, tem que ter um C-level dedicado à cibersegurança. Porque esse profissional C-level dedicado à cibersegurança, ele é sim um profissional de tecnologia, mas com outro tipo de olhar. Muito mais focado em risco, monitoramento, identificação, gestão, etc. Então, o conselho tem que tomar esses cuidados para garantir que ele esteja cumprindo o seu papel de guardião da empresa, dos princípios, dos riscos, das possibilidades, das ameaças, de maneira efetiva. Porque senão isso acaba, na hora que ocorre um incidente, vira um barata voa, né? De quem é a responsabilidade, quem devia ter feito. Cara, essa é a pior, é a receita do caos, é a receita do desastre. E isso se resolve com uma atitude mais proativa e preventiva do que meramente reativa. Perfeito, porque o estrago já tá feito, né? Exatamente, quando o estrago está feito... Legal. Alan, muito obrigado pela sua presença, foi uma aula que você deu aqui pra gente. Espero que tenha dado dicas úteis aí para quem tá assistindo, quem está ouvindo. Acho que você deixou uma frase bem impactante que foi: não é uma questão de se vai ser atacado, mas uma questão de quando vai ser atacado. E muitas vezes já foi atacado e nem sabe. E o que é o pior. Que o prejuízo já está feito ali, é uma questão de saber mitigar os riscos daí em diante. Mas, de novo, um prazer ter você aqui, receber você aqui no Ártica. A casa aqui é sempre aberta a você. Obrigado. Maravilha. Sempre um prazer estar envolvido com a Ártica no que quer que seja, e foi um prazer estar aqui com você também. Conhecendo essa sua veia entrevistadora aí, eu fiquei feliz de saber que múltiplos talentos estão presentes aí. Preciso desenvolver ainda, vou treinar bastante. Valeu, Alan. Obrigado.